Gente, que bom que vocês tiraram tempo para poder estarem aqui comigo hoje, para bater esse papo com a Rafaela, que vai ser um papo super instrutivo. Ela vai dar a gente muitas dicas, muitas ideias, para que a gente possa conviver com esse corpo, com essa fase da vida em que a gente está agora. Olá! Opa! Ei, Rafa! Tudo bem? Mas então, gente, Ótimo. deixa eu me apresentar primeiro, né, para as pessoas que não me conhecem muito bem. Eu sou Andrea Davis, eu sou uma criadora de conteúdo para as mulheres de 50 anos. Mulheres na menopausa, mulheres entrando na menopausa, mas principalmente para as mulheres na faixa dos 50 anos. Quando a menopausa chegou para mim, ela me pegou de supetão, foi uma revolução na minha vida. Então eu falei, gente, não é possível, entendeu? Eu não quero que isso aconteça com ninguém. Então eu me propus a transformar os meus canais, a minha mídia social, nesse dispositivo de trazer informação para as pessoas. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui para falar dessa questão tão importante que é a autoimagem na menopausa. Por que acontece? Na pré-menopausa, quando os níveis, né, os hormônios começam a flutuar, entendeu? E a mudança de humor começa, você começa a ficar, opa, esquisita. Já é como se fosse você, mas já não é você muito, entendeu? Então, isso, principalmente com a flutuação do estrogênio, já deixa a gente um pouco fora de eixo. Já na menopausa, quando o estrogênio, né, os hormônios, os níveis dos hormônios já estão bem baixos mesmo, a gente já está experimentando aí muito mais sintomas, né, além de só calor e só mudança de humor. Já começa a vir secura vaginal, já começa a vir insônia, já começa a vir uma série de coisas que impactam a nossa saúde física, mental e emocional de uma maneira bem significativa, tá? Já que essas mudanças não são fáceis, elas não são, como é que fala, fáceis de lidar com elas, e elas são inevitáveis, porque assim como a adolescência é uma parte da vida, ela também é uma parte da vida, ela vai chegar para todo mundo. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente pensa, ai, não parece. Algumas vão sentir de uma maneira mais impactante, outras vão sentir de uma maneira menos, né, menos severa, porque é uma experiência única. Cada mulher é única, cada corpo é único. Então, a menopausa é uma experiência customizada mesmo. Ela é uma coisa sob medida para você, entendeu? E eu cheguei nessa fase completamente desinformada. Não que eu não soubesse o que é menopausa, mas eu acho que eu tinha ideia que todo mundo tem. Gente, menopausa vai acabar essa chatice de menstruação, entendeu? E pronto, uns calorzinhos e eu vou ficar bonita. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Misericórdia. Agora, eu acho que é um assunto que, tipo assim, as mulheres na minha família nunca reclamaram muito. Eu acho que a minha mãe, aí, mãe, eu acho que a minha mãe não teve uma menopausa muito severa, com sintomas tão severos igual eu tive, entendeu? Ela é sempre muito tranquila, fatores que realmente impactam o tipo de menopausa que você vai ter, o seu estilo de vida. Então, no meu caso, eu fui fumante muitos anos, então hoje eu sei que isso destruiu mais rápido o meu estrogênio, entendeu? E, enfim, são várias coisas, mas eu cheguei nesse ponto e falei, opa, agora eu vou criar um lugar onde eu possa dividir com as pessoas informações úteis para que as pessoas passem essa fase tranquilas. E é justamente sobre isso que a Rafaela vai falar com a gente hoje. Por que acontece? Com todas essas mudanças, entendeu? A nossa autoimagem sofre muito. Você está acostumada a se ver de uma maneira, a ter controle sobre o seu corpo, sobre a sua mente. E quando a menopausa chega, essas mudanças, elas não são, elas são físicas. Elas trazem, entendeu? Elas deixam as marcas. De repente, você sempre foi magro, ou você sempre foi ativa, ou você sempre foi acostumada com aquele peso que você tinha, dava para você manter isso legal, você podia comer praticamente tudo, e de repente você não pode fazer isso mais, entendeu? Você começa a ter que adaptar, você começa a ter umas complicações gastros, igual numa outra live que eu já falei sobre a Cal Souza, é uma nutricionista, ela me ajudou muito nesse começo, entendeu? Por quê? Porque fica uma coisa complicada, você tem que fazer todas essas adaptações para o seu corpo poder passar por isso de uma forma mais tranquila. E com a mente, né, com a maneira com que a gente se vê, as nossas emoções, não é diferente. Então, o fato de olhar no espelho todo dia e ver que tem gordura acumulada em lugar que não tinha antes, e ver que a sua energia já está sofrendo umas variações, seu cabelo raleando, caindo, sua pele seca, enfim, é um monte de coisa. Então, isso mexe com a nossa autoimagem. Para aquelas que não querem cortar, operar tudo, jogar tudo fora, existe a opção de
aprender a conviver com o que a gente tem. E é justamente sobre isso que a Rafa vai falar com a gente hoje. Como que a gente pode ficar em paz com o corpo que a gente tem e na fase que a gente está agora. E agora não vou falar mais, que já viu que eu falo pra caramba, mas eu queria apresentar a Rafaela. A Rafaela, a gente já trabalha com moda há mais de 15 anos. A Rafaela, ela é estilista, fashion design, ela é fotógrafa e ela está muito acostumada, vitrinista, e ela tem assim toda a manha de mexer com fashion, com moda e com make-up. Então agora eu vou deixar que ela tome conta dessa entrevista e conte pra gente como que isso pode melhorar a vida da gente nessa fase. E aí, Rafa? Boa noite, Andréia. Boa noite a Oi. todos. Que alegria, né? Estar nessa É. live falando sobre imagem, sobre autoestima, sobre poder. É tão gostoso isso. E sim, trabalho há muitos anos com moda, apesar de não estar nessa fase ainda, consigo facilmente dar algumas dicas de como vocês podem amenizar, né, os efeitos da menopausa sem passar por uma cirurgia ou procedimentos mais agressivos ao corpo, né? E falando em truques, vamos começar pelos truques de styling, então? Ótimo. Uhum. O que você acha? Eu André, acho é ótimo. verdade que quando a gente está na menopausa muda muito a silhueta, né? Assim, às vezes a gente ganha uma barriguinha, às vezes o quadril fica mais É largo, né? a E famosa às vezes é barriga hormonal. difícil lidar com as mudanças, né, que acontecem, porque a gente às vezes tem um corpo a vida inteira e de repente ganha um quadril que nunca teve e fala, ai meu Deus, minhas calças não servem mais em mim, como que eu vou fazer Exato, você agora? tem que realmente adaptar, porque essa gordura hormonal, né? O que acontece? Com a baixa dos hormônios, a gordura corporal é distribuída, passa a ser distribuída e de forma diferente. Então, onde ela já não se alojava mais em alguns lugares, agora ela tem essa preferência pela parte do meio do corpo, Então, entendeu? Então, sim, uma boa dica, por exemplo, para quando a gente ganha uma barriguinha e ela começa a incomodar, é usar roupas nem tão largas e nem tão justas, mas sim roupas certas, ajustadas ao corpo, para formar a sua silhueta, mas não te dar volume onde você não tem, aumentar o volume onde você não quer que aumente. Então é bom equilibrar a silhueta entendi. sempre. Sempre Uhum. quando você tem uma mudança de corpo, você tenta equilibrar aquela mudança. Então, por exemplo, no caso também, se seu quadril fica um pouco mais largo, é interessante você usar coisas que tenham destaque nos ombros, por exemplo, como eu tô hoje de ombreira, porque o meu Uhum. quadril é mais largo. Então, visualmente, quando você me vê em pé, quando eu estou com uma ombreira, por exemplo, causa um equilíbrio visual. Sim, E aí deixa uma imagem mais harmônica, disfarçando verdade. qualquer excesso que a gente queira, né, esconder no caso. Mais simétrica, né? Você fala, cria uma simetria natural para quem olha. Ô, Rafa, e nessa questão também, você acha, eu, tipo assim, eu acho que a determinadas cores, elas, tipo assim, nossa, aumentam, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, por exemplo, cores muito claras, para mim é um negócio que eu já tenho meio. Entendeu? Ou alguns tipos de listra, dependendo da posição que ela tá. Não sei se isso é só eu que acho isso ou se isso tem a ver mesmo. Não, tem a ver. Na verdade, assim, as cores, elas têm o seu lado bom e elas têm o seu lado ruim também, né? Por exemplo, cores mais claras para mulheres um pouco mais velhas, geralmente, quando é na parte de cima, por exemplo, é bom, Uhum. porque suaviza as expressões da pele, deixa a pele mais limpa. É Hum, como se fosse um Photoshop natural, sabe? Mas vai uhum. também muito de acordo com a paleta de coloração pessoal da pessoa. Que Aham, aí entra a consultoria, por exemplo, que pode te exato. ajudar com as melhores cores, né? Porque também tem Uhum. cores que podem te deixar com uma impressão de uma pele mais cansada, por exemplo. Com É, certeza. mas sim, por exemplo, cores. Se você tem um quadril muito largo e você coloca uma calça branca na parte de baixo, né? Você aumenta o quadril, realmente, você vai dilatar. As cores claras, elas têm a tendência a dilatar as coisas. Expandir, né? Uhum. E as escuras escondem mais. Mas Esconde não mais. necessariamente também é
tão indicado assim, ah, só vou usar preto então. Porque às vezes o preto também pode pesar a sua imagem, pode te deixar mais séria, pode Com causar um certeza. distanciamento das pessoas. A mesma coisa que você perguntou aí sobre as estampas, acontece também. Por exemplo, as estampas com fundo escuro geralmente afinam e as estampas com fundo claro geralmente expandem. Estampas também que têm desenhos maiores costumam expandir. Uhum. Estampas com desenhos menores costumam Costumam diminuir a pessoa. diminuir a Mas silhueta da depende pessoa, assim. também do estilo da pessoa. Às vezes a pessoa não vai querer usar uma estampa de florzinha pequenininha porque ela não é tão delicadinha, sabe? Então, Entendi. a consultoria é legal exatamente por isso, porque é um processo em que você conhece você mesmo, você entende todas as características do seu corpo, e aí você recebe praticamente um manual de como você pode atingir a imagem que você Que quer, você sabe? quer. E eu acho que também ajuda a quebrar esses tabus de que, por exemplo, ai, mulher agora de 50 tem que cortar o cabelo. Ai, já tô muito velha para usar cabelo Não, comprido. Ou, nada disso. ai, eu nunca usei make-up. Porra, mas não significa que você não pode usar agora. Você pode aprender a fazer, entendeu? Que é super importante, porque, né, tipo assim, se uma make-up mal feita também, ela pode te derrubar. Mas eu acho engraçado essas coisas das cores que você está falando, porque, né, como muitos de vocês sabem, eu fiz cabelo 15 anos. Então, tipo assim, eu noto muito isso. A pessoa mais velha que usa tintas mais escuras fica normalmente carrega a imagem da pessoa. Então, Aham. por isso as luzes, um pouco de luz, uma balaiagem, ou seja lá o que for, mas já dá uma suavizada. Eu acho que é mais ou menos isso que a cor, as cores mais claras na parte de cima, igual você falou, né, podem fazer. Eu acho que causa mais ou menos esse efeito. Um efeito É, de é. smoother out, entendeu? Um pouco no rosto, entendeu? Mas isso. Uhum. Tem várias coisas. E também, outra coisa também que eu tô pensando aqui, que eu ouço muito falar, né? Que você sofre muito com calor, isso é verdade? É só calor ou você sente Misericórdia. frio também? Ah. Eu acho que, tipo assim, depois, pra mim, pelo menos, não sei, gente, vocês podem comentar aí como é que foi pra vocês, mas pra mim também, porque, tipo assim, eu fui tranquila até 55. 56, 57, 56 começou o inferno. Entendeu? Mas é com calor que parece que tem um vulcão na sua cabeça, que você quer, se você pudesse, você arrancava a roupa. Porque eu me lembro que, tipo assim, eu sempre gostei de mudar muito, né? Porque eu tive cabelo curto, cabelo comprido, peruca, mega hair, qualquer coisa. Entendeu? Emprego, marido, tudo a gente muda bastante mesmo, acho que já é da pessoa. Mas eu me lembro de ir trabalhar com algumas perucas ou com umas laces e no meio do shift, do trabalho, ter que arrancar isso porque o calor já era insuportável. Tanto é que eu usei a cabeça raspada várias vezes, entendeu? Mas era para mim era insuportável. Eu não sei para as outras pessoas. Era um negócio que, tipo assim, e reparava isso, alguns tecidos eu não podia usar mais. Aliás, eu até queria fazer esse comentário. Eu tive que trocar completamente o meu guarda-roupa quando a menopausa chegou. Porque, tipo assim, não tem como, é um cobre, descobre a noite inteira. Os tecidos mais pesados, realmente te sufocam, entendeu? E fazem com que você soe. É impressionante como que você teve que. Eu tive que adaptar tudo. E como eu não tinha uma consultora de imagem, eu tive que, tipo assim, compra isso, não serve, entendeu? Para de usar. Foi justamente 2 anos ajustando para chegar nesse ano que eu cheguei agora tranquila, já conhecendo assim as variações, entendeu? Já sabendo o que esperar, sabe? Mas quem me dera que eu tivesse tido a oportunidade de fazer isso antes, entendeu? Eu acho que eu teria sofrido menos. Pois é, a minha mãe também sofreu muito com calor. Eu acho que até hoje, assim, ela já passou da menopausa, mas ainda parece que fica um resquício, assim, parece que você sempre Fica. vai ficar sentindo um pouco de calor a mais do que as outras pessoas. As pessoas estão Mas comentando aqui que é isso mesmo, que tá vendo, né? Que o suor é terrível, que tem muito comentário aqui, muito calor. Eu acho que o calor, eu acho que aqui a gente fala, né, o heat wave, essas ondas de calor, elas são um dos sintomas mais conhecidos e indesejáveis da menopausa, porque aqui nos comentários tem bastante gente falando mesmo
que é que é o calor. Gente, eu também concordo, o calor é horrível, né? Então, Vamos ver o que que a mas ó, Rafa eu tenho fala. duas dicas para ajudar com esse calor. Uma você mesma já falou, que é atenção aos tecidos, gente. Tem tecido que vai ajudar a você não transpirar tanto, que vão ser tecidos mais respiráveis, mais leves, que não vão atritar tanto com a sua pele também para evitar a irritação, que tem muita nessa fase Tem, também. verdade. Mas e Então, tipo o por quê, exemplo, Rafa? Ah, isso que eu já ia perguntar, desculpa. Aham. então, por exemplo, tecidos como a viscose, como o linho, como a seda, são muito interessantes para quem está nessa fase. E para quem mora, por exemplo, em países, né, que é mais gelado, que a gente precisa de mais camadas e Uhum, talvez um linho não seja, uhum. né, a Não, melhor aqui primeira não, principalmente opção. aqui. Aham. Mas o que que eu sugiro vocês fazerem então? Eu sugiro que vocês construam, que é a segunda dica, camadas leves que possam ser retiradas ao longo do dia. E que a última blusa seja uma blusa com esses tecidos mais respiráveis. Por exemplo, a última blusa pode ser de linho. E as Uhum. outras podem ser de tecidos um pouco mais quentes, que você pode ir tirando à medida do dia, né? Que você precisar, que fizer mais ou menos frio. Então, eu acho que essa atenção, essas duas dicas já facilitam muito a vida de quem morre de De calor na quem menopausa. morre. É E uma verdade. dica extra que é, porque as pessoas perguntam assim, nossa, mas como que eu vou saber que tecido que é? Eu não entendo nada de tecido. Por que que você tá me É falando isso? Eu vou te verdade. dar Aham. uma dica assim preciosíssima para vocês nunca esquecerem, que é o seguinte: toda roupa tem etiqueta. Uhum. Na etiqueta, a gente tem tudo o que a gente precisa saber sobre a roupa. Então, a gente vai ter a composição de materiais, a gente vai ter se ela pode passar, como que ela tem que ser lavada, como que ela pode secar. Tem tudo aqui sobre a roupa, para você não estragar a sua roupa e para ela durar por mais tempo. Então, por exemplo, nessa daqui, ó, ela é 100% poliéster. Poliéster é uma fibra sintética, ou seja, ela é muito quente. Então, assim, fuja do poliéster. A Exatamente. menos que seja uma outra camada, que não seja a camada que está em contato A direto com a camada sua de pele. contato com a pele. Ou seja, pelo que você está falando, as fábricas, né, os materiais que você citou, quer dizer, eles são naturais, né? Eles têm uma composição de uma maneira natural, que a seda, né, o linho, Geralmente as exato. fibras Uhum. naturais são mais São frescas e mais mais frescas. respiráveis. Uhum. Mas existem também as composições mistas, né? Às vezes, por exemplo, tem um pouco de viscose, tem um pouco de poliéster. E aí Uhum. talvez seja uma opção também, mas aí a pessoa teria que experimentar e ver o nível de calor que ela sente, né? Aqui tem uma pessoa, a Dura, tá falando que a poliamida, modal Meu Deus do e céu. liocel também são algumas boas opções para fugir do calor, tá vendo? Eu nem sabia, gente, porque eu tenho que admitir isso, que eu nem me preocupava em olhar a etiqueta. Acho que agora eu vou me preocupar, porque eu tive que aprender a olhar a etiqueta de alimento, não a etiqueta, né? Olhar a composição de alimento para você Sim. comprar, porque para você parar de passar mal com as coisas que você ficou intolerante. Mas realmente tem tudo a ver. Para você não saber, eu podia ter poupado essa coisa de comprar roupa, chegar insuportável, ou encostar, ou ter que dar para os outros, porque não consegui usar. Entendeu? Realmente, fica a dica. Olhar, É saber o isso que a gente está aí. comprando. Aham. Ô, E. Rafa. Ah, Não, pode vai. me falar, pode Não, não falar. pode falar. Eu ia te perguntar se você teria uma, como é que fala? Quanto aos contrastes que a gente pode criar com isso, entendeu? Tipo assim, se a gente ou se não pode misturar os materiais. Sabe como? Tipo assim, se você Claro, for, né, sabe, era nesse sentido. claro, quando você tem. Aliás, eu ia até entrar nesse tópico mesmo. Que, por exemplo, um jeito de você modernizar um pouco a sua aparência sem muito radicalismo, por exemplo, é misturar tecidos e texturas de tecidos.
Então, por exemplo, você misturar no inverno, igual eu disse, uma seda com um casaco de tricô, por exemplo, e uma bota de couro, fica maravilhoso e fica super moderno e traz um Uhum. ar elegante, sem perder, né, sem ficar destoante da nossa idade, né, sem ficar uma coisa muito longe da nossa idade. E é uma mistura super legal. E na verdade, não só misturas de texturas e tecidos, mas de também estilos. A gente. Mas o que eu aprendi é que a gente seguia por 7 estilos universais. Uhum. E cada pessoa tende a ter mais ou menos de 2 a 3 estilos na composição de quem ela é. Esses estilos, eles podem até mudar com o tempo, assim, não significa que a pessoa vai ser a mesma coisa a vida inteira, sabe? Depende muito do momento em que ela está. Mas é Verdade. legal também, às vezes, você flutuar entre esses estilos. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem um estilo esportivo, mas ao mesmo tempo você tem um estilo elegante. Aí, uma composição misturada que você pode fazer, por exemplo, é colocar um tênis branco mais clássico, que vai ser uma peça esportiva, com um vestido midi de seda, com um casaco de tricô. Igual eu disse, por exemplo, você fez um mix de composições que é jovial, mas ao mesmo tempo é adequado para você Uhum. e fica maravilhoso. Entendi. Uhum. Isso é ótimo. E pegando essa onda de coisas diferentes, eu acho que quando a gente quer modernizar, mas está com medo de fazer coisas muito ousadas, mas quer se sentir um pouco mais jovem, né, mais atualizada, eu acho que investir em acessórios e truques de acessórios é uma coisa muito legal. Então eu trouxe alguns aqui na prática para a gente ver Ai, que juntos bom. como que Uhum. pode ser. Gente, eu queria, Rafa, eu queria só falar alguma coisa. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para Rafa, vocês podem colocar aí nas coisas, porque a gente vai responder depois, tá? Se vocês tiverem algumas perguntas, por favor, pode colocar aí que a gente vai responder no final, tá bom? É isso. Ó, por exemplo, você usa lenço? Quase não, quase não faço nada com lenço, não. Pois Vocês é, usam, o gente? lenço. Alguém usa lenço? Uhum, Pois é, responde aí, galera, se vocês uhum. usam lenço. Porque, ó, quando o lenço, ele é uma coisa assim que para muitos ele é uma coisa antiga, né? Falar, ai, quem que usa lenço hoje em É, que eu dia? lembro de lenço amarrado na cabeça do povo, quando não tinha nada para alisar o cabelo, fazia touca, botava aqueles lenços. Tem muito tempo, Mas ao né? mesmo tempo, se Ou você pegar amarrado a aqui. geração Z agora, teve uma tendência há pouco tempo que era usar o lenço com óculos escuro para tudo quanto é lugar. Verdade, verdade, chique todo. E Hum. aí, um jeito muito legal, por exemplo, de usar lenço de uma forma moderna e diferente, de acordo com a idade, sem radicalismo, é usar como alça da bolsa, por exemplo. Meu Porque Deus! fica diferente. Você pode até ajustar, porque você Amei. pode colocar um lenço maior ou um lenço menor. Uhum. E você pode trocar sempre e fica lindo. Você Amei. pode usar também só como um detalhe na alça da bolsa. Você pode amarrar assim, usar a alça normal Só e na amarrar o lenço do amarradinha e lado. deixar Já fica solto. super estiloso, já fica super bonito. Outra dica de acessório também que eu acho legal é óculos, investir em armações um pouco mais modernas, um pouco mais, talvez até coloridas, se for de acordo com o seu estilo, né? Se for de Verdade. acordo com a sua personalidade. É uma coisa muito legal a se falar. E por fim, eu acho que, por fim, assim, né, desse tópico. Eu acho que acessórios fazem toda a diferença. E eu acho assim que, mais uma vez, falando sobre a consultoria, quando você entende todas as características do seu corpo, é muito mais fácil você entender o que te valoriza, certo? E aí, quando você faz, por exemplo, visagismo, você vai entender o formato do seu rosto, o que suas linhas expressam, aonde você precisa de equilíbrio visual ou não, né?
Mas, de forma geral, se você quiser modernizar um pouco nos brincos e for uma pessoa básica, você pode apostar, por exemplo, em modelos atemporais, como por exemplo essa argolinha aqui, ó, tá vendo? Argola. Só que Aham. ela tem um toque diferente, ela tem É um um toquezinho, torcido, né? Aham. entendeu? Uma coisinha diferente. E aí, por exemplo, você pode pôr essa. Eu também, Angélica. A Angélica tá falando que ela gosta de óculos coloridos. Eu também. Eu tenho uma tristeza que, tipo assim, eu realmente sou cega, então eu não posso tirar. Então, quando eu tenho que estar. Inclusive, gente, eu tenho um óculos para dormir, entendeu? É um negócio impressionante que eu durmo com o óculos. E um para ler e aquele inferno. Mas eu concordo com você. Tipo assim, de um tempo para cá, eu gosto de brincar com a cor dos meus óculos, com a armação, entendeu? Mesmo que seja assim, grande, igual de abelha, ou pequeno, igual de gato. Não tem Legal, problema. dá Mas um eu. toque de criatividade, assim, de Exato. divertimento. É Porque muito quando. legal. É verdade, porque quando você não enxerga mesmo, passa a ser né, é uma parte de você, né? Tipo assim, então, tipo assim, até na hora de combinar as coisas, igual, por exemplo, agora, Rafa, você vai falar de brinco, que os óculos eu tenho que trocar todo ano, então eu vou ficar um ano ainda com esse óculos. E eu acho ele tão gigante que eu só consigo usar o brinco agora pequeno, porque eu acho que senão fica muita informação. Não sei se isso tem a ver, mas parece que, meu Deus do céu, já tá esse óculos chegando primeiro que eu. Se não for botar um brinco muito grande, eu não sei se isso tem a ver ou se isso seria, entendeu? Alguma coisa que eu Não, pudesse. pode ser que tenha a ver, pode ser que tenha a ver e pode ser também que seja só o que eu falei, questão de equilíbrio visual, sabe? Às vezes o seu formato de rosto até permite você usar um brinco grande e um óculos grande, mas isso tem que ser, né, analisado com mais calma. Então, gente, depois da minha consultoria, eu vou deixar para vocês os relatórios, tá? Depois que eu fizer a minha consultoria com a Rafa, eu vou falar para vocês o que foi que ela falou que eu tenho que mudar, porque eu sou uma pessoa que só sei vestir preto. Então, para mim, isso aqui está sendo ótimo, entendeu? Vamos Mas, lá. ó, Vamos, vamos Rafa. lá, continuando. Então, assim, você pode investir tanto numa temporal que tem um detalhezinho diferente para ficar, né, um pouco mais vistoso e tal. Uhum. E tem uma coisa agora, um acessório que é um pouco diferente, mas ele é inovador e eu acho que ele combina tanto com pessoas mais minimalistas quanto com pessoas que gostam de um fator uau, assim, no look. O que seria E esse, esse? no Coringa. caso, ele é muito grande, que eu não tenho um menorzinho aqui hoje, mas dá para entender o que eu quero falar. E esse acessório aqui Gente, go ahead. Uhum. chama ear cuff. Ele é um brinco que você coloca de um jeito diferente. Você vai pôr ele aqui, ó. E aí Ah, ele tá. fica assim. Ele Uau. é, ele é discreto, porque ele não é uma coisa assim gigantesca. Esse aqui é grande, mas existem modelos menores, mais simples, mais Uhum. delicados. E é um diferencial, assim, e é Ele é só moderno. colocado, né? E é só encaixe, não machuca, não incomoda, é super Uhum. confortável. Muito bonito. Eu também achei bastante E fica estiloso. Acho preso. bem interessante para quem tem cabelo curto também, né? Que fica uma coisa mais chamativa, né? Gente, eu queria fazer só uma pausa, que eu acho que tem dois homens nessa live. E eu queria mandar um beijo maravilhoso, meu amigo maravilhoso. Rodrigo, meu amigo maravilhoso. E eu acho que eu vi Denilson. Eu não sei, gente, dois homens muito bravos, entendeu? Muito brave esses caras aqui. Bem-vindos. Uhum. Muito bom. Muito maravilhoso. Outra coisa também que eu acho legal é que, por exemplo, se você quiser investir em brincos um pouco maiores, você também pode tentar investir em brincos um pouco maiores, só que mais vistosos, com desenhos mais diferentes, sabe? Assim, que tragam uma certa Amei. presença também. Exato. Eu acho isso muito Poderosos. legal. Outra coisa também, você pode investir em não só brincos vistosos, mas assim como colares também mais Luxo, vistosos, amei que esse. você Uhum.
né, que você vai trazer toda a diferença, vai trazer uma vida para o look, vai trazer uma energia para o look. Exato, verdade. E às Uhum. vezes, ó, tem conjunto, igual esse do colar era um conjuntinho com esse brinco. E também, quando você faz uma consultoria, quando você entende qual é o seu estilo, fica até mais fácil também de você ousar nos acessórios. Sendo assim, por exemplo, se você tem um estilo mais criativo, que é aquele estilo mais divertido, em que as pessoas misturam várias estampas, cores e etc. Quando você fica um pouco mais velha, as pessoas têm a tendência de falar: ai, que coisa baranga você usar esse tanto de Exato. estampa, Hum, esse tanto de cor. Não é. escuta, tá? Porque dá para ser sim criativa, charmosa, bonita e de acordo com a idade. Porque olha, por exemplo, esse brinco é um brinco super Nossa, criativo, lindo. mas ao Lindo. mesmo tempo que super casa com o que a gente está falando. Que ele Uhum. ainda é sofisticado, ele ainda tem né, uma outra pegada, não é tão adolescente, assim, apesar Exato, de ser exato. de colorido e tal. Ele é uma pegada mais madura, mas ele é uma pegada ainda assim sexy, sassy, que eu falo aqui. É, não é muito legal? Uhum. É, exato. E, Aham. Interessante e, isso. e é isso. Ai, Alguém tem gente, pera, alguma gente, um dúvida, minuto, vou ter que abrir a gente? porta para esse gato, gente, senão ele não vai deixar essa live terminar, só. Gente, um segundo. Enquanto isso, gente, enquanto a Andréia tá lá abrindo a Ai, porta, pronto, alguém gente, tem desculpa. alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Pode mandar aqui embaixo que a gente responde. Mas, continuando, você quer comentar alguma coisa, Andréia? Não, eu tô achando ótimo, por favor, vamos continuar. Uhum. Por fim, acho que vamos falar um pouco de maquiagem agora? Ai, gente, impressionante, né? Que eu acho que a questão da maquiagem interessa para todo mundo. E se você já está nessa fase, você notou essas mudanças na sua pele. Você mudou. Eu tive que passei de uma pele oleosa mista para uma pele seca, gente. Nordestina. Você pensa assim no negócio nordestino que eu tive que usar, eu tive que comprar uns 5 produtos diferentes para poder achar um produto que realmente devolvesse aí que hidratasse a minha pele de uma forma normal, porque não é uma secura de falar, minha pele tá seca, não, é uma secura de doer, é uma secura de, tipo assim, de realmente, sabe, te incomodar. É, e é para todo lado, entendeu? Não vou É, falar só isso, não, que é para todo lado. É a mesma coisa que acontece com as paredes da vagina, é por isso que é importante. A gente nem vai entrar nesse assunto agora, mas é importante isso. Então, tipo assim, aí a questão, a maquiagem também teve que ser adaptada. E o que eu reparei é que, tipo assim, se você, dependendo das coisas, coisa que agora, e você me corrija se eu estiver errada, por exemplo, coisa que é muito pó, muito pó, é danado para realçar mais as rugas. Entendeu? Que eu, por exemplo, eu não faço botox, essas coisas. Eu, de vez em quando até faço. Vou falar, não faço, não. Talvez uma vez por ano, sempre que eu vou no Brasil, eu faço um botox. Entendeu? Mas aqui, nessa vida que eu tenho aqui, não, é isso mesmo, entendeu? Eu não faço botox nenhum. Mas então, tipo assim, se eu colocar determinados tipos de maquiagem, eles realçam essas rugas. Sacou? Então, tipo assim, você já tem um óculos que aumenta. Bum! Entendeu? Ah, o pé de galinha tá lá, o pé de galinha tá em 3D para vocês. E eu tive que fazer essa adaptação. E isso também foi muito difícil. Comprar a coisa certa, sabe? Então, eu acho que qualquer dica para a pessoa que está entrando ou para a pessoa que está na menopausa, por causa da variação de hormônio causar tanta mudança na pele da gente, eu acho que seria interessantíssimo da gente escutar agora e tirar dúvida. então Eu. vamos lá. Ó, Uhum. eu sempre digo que, em primeiro lugar, quando a gente fala de maquiagem e de pele, não adianta, sabe? Em primeiro lugar, o mais indicado a se fazer é ir numa dermatologista de fato, para você entender todas as características da sua pele, para você ver quais realmente são os produtos indicados para você. Porque eu acho que tem muita gente que não funciona os produtos porque fica baseando na influencer, né? Fala assim, ai.
A influencer Pode indicou ser. esse produto e tal. E aí a pele dela é diferente da sua e não adianta. Então, acho que em Talvez, primeiro né? lugar, sempre procurar, né, um Ou profissional, uma dermatologista e esteticista, né? tal. Quem me Ou, ajudou muito uma foi uma esteticista. esteticista, eu já ia falar isso. E Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a Alta tem esteticistas, tem o pessoal formado, treinado, que pode te ajudar. A gente, a Alta não tá me pagando, tá? A Ulta aí para vocês, não tá me pagando, mas é porque realmente, tipo assim, é uma dessas lojas que podem te ajudar com essa questão. Se você não tiver, igual aqui, nem todo mundo tem a disponibilidade de achar uma dermatologista, ou pelo menos de achar tão rápido, né, gente? Quem mora aqui sabe que, nossa, achar dermatologista aqui é difícil demais onde a gente mora. Mas existem essas esteticistas ou essas pessoas que são realmente bem informadas para poder fazer essa venda de produto que podem te ajudar a fazer essa escolha. A Rafa está absolutamente certa. Uhum. não, eu falo até por experiência própria, assim, porque a minha pele, ela sempre foi muito boa, mas de uns tempos pra cá ela tinha dado uma piorada. E eu fui nessa, assim, de, vou usar o que a influencer lá tá usando. E aí no final não tava dando nada certo, até que eu achei uma dermatologista ótima e ela, assim, curou minha Salvou a pele. pátria. Salvou a Mas pátria. de forma geral, eu falo da dermatologista porque ela é muito importante, mas de toda forma, é, hidratação constante para mulheres na menopausa é uma coisa essencial. Até Com porque certeza. alguém falou aí, alguém falou aí no chat que eu não vi quem era, que a pele fica muito fina e machuca muito fácil. Com Então, certeza. por exemplo, a hidratação constante ajuda a fortalecer a pele, né? Um A pouco. pele. É Não verdade. deixar ela tão a dor na Tão pele, né? vulnerável, é, Tão exatamente. vulnerável. Então, Gente, eu vou. assim, Deixa eu. produtos com Não, desculpa. ácido hialurônico, vitamina C, são muito bons. E bases e corretivos hidratantes são melhores ainda. É Porque elas é maravilhoso. os dois, o benefício, né? De cobrir, É, como é que se fala? Estou procurando a terminologia em português. De esconder as imperfeições, né? Tipo assim, principalmente de cor e de textura, e mais com o benefício da hidratação e do tratamento, né? Ô, gente, eu queria fazer só uma paradinha para mim dar os parabéns, para me dar as boas-vindas para outro homem nessa live. Que Kleiber Campelo, muito bem-vindo, meu amigo maravilhoso da Flórida, muito bem-vindo, entendeu? Gente, eu acho um luxo, entendeu? O cara ter a paciência e de dar o ar da graça numa live de menopausa. Amigo, muito bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui, tá? Aí, Rafa, mas então, não, e não mas é só verdade. ele, mas todas a presença de Ah, todas as todos, mulheres aqui exatamente. também, né? Com certeza, gente, as amigas finas, eu não tô nem falando, é porque realmente eu falo assim, além de qualquer pessoa, gente, que eu vivo dizendo que nessa fase o que faz toda a diferença é a educação. Entendeu? Para mim não interessou ter dois diplomas, falar três línguas, entendeu? Cheguei nessa fase, igual já falei, achando que que o problema era só calor, entendeu? E menstruação parar. Sabe como? Coitada de mim. Então, tipo assim, foi me informando, me educando, lendo, que eu pude, sabe, melhorar a minha vida nessa fase, já que eu optei por não fazer uso de hormônio. Essa é a minha opção, entendeu? E eu achei chás, ervas ou outros tratamentos, mas tô para falar para vocês a verdade, que tipo assim, o que mais fez diferença para mim foi o meu jeito de pensar. O mindset da menopausa é que tem que ser diferente. Porque se a gente entrar nessa, ai, tô ficando velha, ai, já acabou, ai, não sei o quê, isso é o fim de carreira. Eu absolutamente me recuso, entendeu? Então, para mim, eu vejo do ponto de vista de que não me tirou nada. Muito pelo contrário, me fez achar maneiras diferentes de usar outros recursos. Sofri também com esquecimento, com névoa, com essas coisas todas. Mas tudo isso tem jeito, porque tem alimentos que melhoram, exercícios melhoram, entendeu?
entendeu? Meditação melhora, enfim, tem uma série de coisas. E aqui o fato de estar aqui agora com a Rafaela, querendo, né, ter essas informações e depois de poder fazer essa consultoria com ela, é justamente por essa opção, uma opção de não querer cortar nada. Aqui, gente, não tem julgamento, beleza? Não tem nada contra quem quer, quem opera, quem quer fazer plástica, nada a ver, que A eu acho que a pessoa tem que consultoria fazer o que ela ajuda quer. nisso também, Né? tá? Porque a Exatamente, a pessoa, não consultoria, é? ela vai entender seu rosto para falar assim: ah, esse nariz vai ficar simétrico desse jeito. Então, para você operar e Exato. não errar, Não entendeu? é? Você pode É investir na muito consultoria bom. também. Exatamente, o que eu quero dizer assim, aqui não é isso, amiga, entendeu? Cada um tem que fazer o que tiver. Olha, eu sou dessa opinião. O seu corpo tem que ser você é o soberano do seu corpo, entendeu? Mesmo que a gente não concorde com o que o outro vai fazer no corpo dele, o corpo dele é o corpo dele. Então aqui não, aqui é tranquilo, não é crítica. Essa é a opção que eu fiz, de fazer ficar o mais natural possível. Eu quero envelhecer da melhor maneira possível, mas eu vou conviver bem com os meus cabelos brancos, com as minhas rugas, entendeu? Com o que tiver de vir. Até então, o dia que mudar de ideia, também muda de ideia, não tem nenhum problema. Mas queria dizer que parte disso, de estar aqui fazendo, né, esse esforço, ou tipo assim, de ter corrido atrás, Rafa, você tá busy, você tá ocupada, mas por favor, vamos lá falar com os meus seguidores, entendeu? Qual que é o benefício disso? Isso é um negócio tão legal. Todo artista, toda pessoa tem isso, entendeu? A gente tem que, tipo assim, abrir a mente da gente, sabe? Que eu tenho certeza que existe um outro lado, existem várias luas dentro da gente que a gente pode trazer para fora e às vezes a gente não sabe como fazer. Às vezes eu até quero usar uma coisa assim mais alegrinha, mas não sei como, entendeu? Sou tão acostumada com aquela coisa que eu acho que sou eu e eu acho que não é bem assim, entendeu? Eu acho que tem vários eus dentro de mim. Então, eu acho que com esse suporte, eu posso botar eles para fora. Entendeu? Não sei, É não sei. Isso isso mesmo. A mesmo. Cíntia falou: o seu corpo é o seu templo. Eu concordo perfeitamente, Cíntia, entendeu? O corpo é um templo mesmo. E, né, e a gente dá entrada nesse templo pelos olhos, pelos ouvidos, entendeu? Né? Pela aproximação com pessoas, na troca de energia, entendeu? Durante o ato sexual, sabe? Então, é tipo assim, realmente é um templo mesmo, a gente tem que cuidar bastante dele. Mas então vamos, Rafa, vamos continuar, porque, né, tá muito bom esse papo, tá Não, muito bom mesmo. já tá Ah, não, acabando. claro, 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 É, infelizmente tudo que é bom dura olha pouco. só, você Não, mas a falou, gente né? tava lá na questão a gente tava lá na questão das maquiagens, né, quando você disse que é bem importante, né, Não, hidratar então, tudo, né? você falou assim que você quer envelhecer sem nenhum procedimento. Realmente, gente, não há julgamentos em quem quer realizar ou já realizou algum procedimento. É legal, como eu disse, a consultoria ajuda muito nisso também. Ajuda muito a você se entender, para entender a imagem que você quer chegar. Isso é uma coisa muito importante dentro da consultoria. Mas para quem quer envelhecer naturalmente, mas né, quer sentir às vezes quer um up na aparência, você sabia, André, que a forma de aplicar um blush pode mudar tudo? Ah, claro. Eu não sabia disso, gente, mas depois que você fica nessa idade, aí você sempre fez a sua maquiagem de um jeito. Eu acho que todo mundo é assim. Você sempre fez a sua maquiagem de um jeito. Eu sou uma pessoa que não gosta de muita maquiagem, gosto de pouca maquiagem. Hoje eu tô até com esse batom vermelho, que tipo assim, é um negócio que toda vez que eu passo, eu fico me sentindo a pomba gira, mas hoje eu falei, pro inferno com esse negócio. Eu vou usar esse batom vermelho que tá aqui, entendeu? Mas não é uma coisa que eu me sinto muito confortável. Eu sou uma pessoa de bem minimalista com relação a make-up, tá? Mas de repente eu reparei que, tipo assim, o jeito que eu fazia a make-up de antes, nos meus 40, no início dos meus 50, já não podia ser agora. Porque tava, tipo assim, ficando uma coisa muito esquisita. Tava completamente mudando a forma. Aí, gente, eu fui usar, né? Eu fui pro YouTube procurar um vídeo de tipo assim, como fazer maquiagem para mulher mais de 50 anos. E descobri umas dicas, Rafa. Tenho certeza que não tem muito mais, mas descobri umas dicas. Descobri que daqui para baixo é a linha do não para a pessoa com mais de 40. Então, que o blush que vem para aqui para baixo, gente, é queda. Não pode, entendeu? Descobri uma série de coisas, mas é isso que eu tô falando. A gente tem que ter uma participação ativa na nossa vida, tipo assim, no nosso bem-estar.
procurar ser curiosa, entendeu? Não aceitar, nossa, tô velha, nossa, que ruga. Não, gente, enfim, o que que pode fazer para melhorar isso, não é? Então tinha que aprender É, algumas dicas, entendeu? é, a gente, quando a gente fica um pouco mais velha, né, a gente tende às vezes a parecer um pouco mais pálida. Então, por exemplo, blushes nas cores de pêssego ou mais rosados são bons porque dão uma sensação de mais saúde, sem precisar de tanta maquiagem, igual você disse, por exemplo, que não gosta. Ó, um pouquinho aqui, ó. Já traz aquela saúde que você precisa sem ser muito impactante. E outra, a aplicação também. Você aplicar de acordo, subindo para as têmporas, vai fazer naturalmente um efeito lifting no seu rosto. Quando você, por exemplo, aplica só aqui nas bochechas ou abaixo dessa linha, como você mesmo disse, Uhum, isso cai o rosto, engorda o rosto e não traz esse levantamento que essa técnica traz. uhum. Então, por exemplo, essa é uma ótima dica de como aplicar o blush e ter uma aparência um pouco mais jovem, né? Um E pouco mais também conservada. nessa mesma linha de aplicar para cima, também tive que mudar o jeito de delinear. Entendeu? Sim. Que antes se fazia uma puxadinha para cá, agora a puxada tem que ser para cima. Entendeu? Então, pelo menos assim, no meu caso, pelo menos aí é umas coisas que É, realmente, né, se você não for procurar por essa informação, ninguém vai te dar, entendeu? Né? E Quando a mesmo gente faz o visagismo é muito legal por isso, né? Porque você entende exatamente o formato do seu rosto e aí você percebe, você aprende a equilibrar suas características muito bem de acordo com a imagem que você quer. Então, por exemplo, eu hoje estou aqui numa live falando sobre beleza e técnicas para te deixar um pouco mais jovial, né? Então, por exemplo, o meu rosto, ele é o formato de diamante, que significa que esse osso aqui, para mim, ele é um pouco mais largo do que o resto dos meus outros ossos aqui de medição. Então, por exemplo, se eu usar coisas, por exemplo, se eu usar franja, igual a minha franja tá aqui, na verdade, não é muito ideal eu usar a franja aqui, porque destaca essa parte destaca aqui do meu essa rosto. parte. Uhum. Então, eu sempre tendo a usar brincos, por exemplo, maiores nessa região, para dar um equilíbrio visual. E a maquiagem que eu faço também é para esconder e equilibrar o meu rosto. Então, por exemplo, por que que eu fiz a maquiagem para cima? Não só para mostrar a técnica do efeito lifting e tal, mas também para esconder um pouco dessa protuberância que o Dessa meu osso essa tem, entendeu? protuberância, exato. Uhum. Entendi. É É muito legal. interessantíssimo isso, muito legal mesmo. E por fim, acho que a dica assim que mais tá bombando, já tem alguns anos que tá em tendência, então eu acredito que por mais que as tendências hoje são muito voláteis, acho que essa é uma tendência que vai ficar um tempo aí, que é contorno dos lábios. O contorno do lábio, ele não necessariamente precisa ser um contorno, por exemplo, igual o meu hoje, que é vermelho. Mas você pode usar um contorno cor de boca, mas ele traz mais definição para a boca, ele traz mais, ele deixa o formato da boca mais bonito. Então Uhum. isso também traz uma aparência melhor, uma aparência mais jovem, sabe? E é isso, e a cor vai de acordo com a pessoa. Se você for uma pessoa mais discreta, você usa, por exemplo, um contorno cor de boca com um brilhinho ou um Ok. hidratante labial, sabe? Uhum. Se você for uma pessoa que gosta de mais atenção, aí você passa um batom vermelho e faz um contorno um pouquinho mais escuro para dar um contrastezinho legal, sabe? Então, assim, essas são as As minhas dicas. dicas de E maquiagem. nesse negócio do contorno, eu reparo que, por exemplo, ele segura mais o batom. É como se ele impedisse o batom de espalhar de uma maneira assim, É, desorganizada pela boca. Para mim, pelo menos, eu acho isso. E outra coisa também que eu descobri recentemente, ou que eu comecei a usar recentemente, não que eu descobri recentemente, foi um prime para os lábios. Antes, eu acho que isso faz toda a hidratação, né? diferença. Exatamente, porque ele faz toda a diferença com tanto para o batom permanecer mais tempo na boca, como para parecer mais cheio.
né? Porque, tipo Também, assim, também. outra coisa que a menopausa muda é a aparência do seu rosto. Porque, tipo assim, se você não está fazendo procedimento nenhum, se você não está preenchendo nada, levantando nada, então, tipo assim, no meu rosto, eu noto que isso daqui, entendeu? Esse, eu não sei nem como é que chama isso aí no Brasil, mas acho que é um, sei lá, um bigode chinês, não sei. Isso daqui, que antes era assim, aí agora ele tem essa caidinha É o aqui. seu Então, eu tenho que ângulo de mandíbula que exato. deu uma Então ele mudou. caidinha. Exatamente, a caidina ela é uma caída, é um negócio que você tem que levar em consideração. Mas, enfim, quando eu me maqueio, eu consigo amenizar isso, apesar de estar aí, ele está aí, ele Com faz parte, certeza. mas eu consigo amenizar isso com essa combinação de técnica certa, produto certo, entendeu? Gente, mas. Mas só para complementar o que você disse, contorno, por exemplo, você pode até fazer um pouco mais, um pouco em cima da linha da sua boca, igual eu geralmente Uhum, faço, assim, ó, para dar essa sensação realmente de mais de um lábio cheio, mais maior. volume. Às vezes Uhum. o lábio dá uma diminuída, né? Com À medida certeza. que a gente vai ficando mais É. velho. Porque isso Então, daqui cai, né? Então ele é, parece que ele diminui o Então, lábio. esse é um Verdade. efeito legal. E outra coisa também é que, relembrando o que a gente disse lá para as roupas, mas que também se aplicam à maquiagem, é corretivo, coisas claras, expandem, contorno, coisas escuras, escondem. Então, quando você diz que quando você maquia você consegue esconder aqui, é porque provavelmente você passa um contorno aqui Sim, para dar uma escurecida, sim. para dar uma Uhum. disfarçada Para dar uma. visual. Então, Exato. fica Uhum. essa dica aí também para vocês. Verdade. Essa Lembrando questão de que contorno é um negócio bem interessante, né? é, Entendeu? Tipo assim, maquiagem é uma coisa que é difícil de visualizar sem a gente estar fazendo mesmo, mas acho que todo mundo aqui usa um pouco, todo mundo aqui já está familiarizado com isso, porque hoje está muito popular, né? Mas, tipo assim, então eu não posso falar que eu contorno mesmo, não, porque outra coisa que aconteceu comigo na mas uma menopausa leve foi. sombreada já faz Exato, é diferença. só bem pouquinho, porque eu queria dizer que, tipo assim, outra coisa que piorou para mim durante a menopausa, com a menopausa, foi o melasma, entendeu? Então, tipo assim, ele agora é bem significante, então eu tenho que passar um corretivo, um corretor de cor antes, para Então, que ele fique mais disfarçado, então, entendeu? melasma e rosácea e peles mais sensíveis, é muito legal também fazer a coloração pessoal, porque você vai descobrir o seu subtom de pele. E quando Uhum. você descobrir o subtom, você sabe exatamente quais corretivos, por exemplo, porque existem corretivos verdes, corretivos Certo, laranjas, exato. Uhum. então, assim, quando você entende o seu subtom, você entende qual desses corretivos comprar para realmente aplicar, para neutralizar aquela cor, ou para deixar um pouco mais claro, ou para deixar menos Exato. vermelho. E aí Uhum. sim você aplicar a base em cima. Só que, como eu disse, né? Você tem que aprender a forma de aplicar a maquiagem sem pesar também a mão para porque, por Para exemplo, quando a poder gente coisar. faz camadas muito grossas de base, por exemplo, envelhece. É, dá o cake, né? O cake effect É, que fala aqui, o efeito do cake, mas o exatamente. Você fica meio lado flaky. bom Uhum. é que a consultoria te ajuda com tudo isso. Acho Te ensina tudo verdade, isso. verdade. Gente, alguém tem alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma pergunta ou se lembrarem de alguma coisa depois, vocês podem me DM, entendeu? Me mandar uma mensagem que eu passo para Rafaela. O Também estou perfil aqui. dela tá aí, entendeu? Rafa, você quer falar um pouquinho dos seus preços, de como que mais ou menos, ou como que você cobra, ou qual a taxa para uma consulta inicial com você, porque assim as pessoas já ficam sabendo? Claro, olha, eu tenho vários pacotes, eu tenho ao todo 10 pacotes disponíveis, porque a consultoria, uma consultoria completa, ela é composta de 10 passos. Só que esses passos não necessariamente precisam ser feitos todos juntos. Você não precisa só fazer uma consultoria completa, que geralmente é um valor um pouco mais alto, porque é um investimento, né? Assim, que você aprende tudo, absolutamente Uhum. tudo sobre você. Mas existem outros pacotes que existem partes desse processo combinados que podem te ajudar pontualmente em dores pontuais. Por exemplo, existe o personal shopper,
que é quando você precisa comprar uma roupa, sei lá, para um casamento Um e você tem casamento, por muita exemplo. dificuldade. Então eu vou lá, eu vou te fazer uma entrevista, a gente vai conversar e eu vou te ajudar a comprar e vou te ensinar a comprar também para uma próxima vez que você Se precisar. você precisar. Então, Sim, então entendi. são vários tipos de serviços diferentes, assim. Eu não ligo eu não cobro, aliás, a primeira consulta. Eu acho que a primeira vez que a pessoa vai conversar comigo, né, que vai tirar, para conhecer mesmo a consultoria, é para entender melhor a consultoria. Muita gente não sabe o que é consultoria. Então eu sempre pego essa primeira conversa para tirar todas as dúvidas, para realmente explicar todos os Explicar passos, tudo. Isso é ótimo, ver se a gente, pessoa então. realmente quer fazer, porque tem que ter comprometimento e a pessoa Exato. tem que minimamente entender o que ela quer também. Às vezes a gente precisa falar com a cliente que ela precisa de uma ajuda psicológica, não de uma forma ruim. Isso, mas é Uhum. porque a pessoa precisa minimamente entender o que ela quer, O que sabe? ela Assim, quer para ela primeiro, conseguir claro. fazer. Uhum. Que isso para Então, qualquer coisa, né? então é um trabalho muito sério e muito mais profundo do que as pessoas imaginam, O que mas ao mesmo parece. tempo muito legal e muito transformador. Realmente transforma a vida das pessoas. E eu amo essa profissão. E eu tô muito animada. Se vocês quiserem que Gente, eu que seja a nova consultora de vocês, me sigam aí, ó, Rafa Caldeira Moda. Gente, tá aí o link dela, tá aí na. Vou postar, né, depois dessa live, entendeu? Mas eu queria falar para vocês também, para vocês que não sabem, a Rafa é a minha irmã caçula, entendeu? A Rafa é a minha irmã caçula e é uma coisa muito engraçada agora, assim, falando para terminar, assim, contando uma coisa bem pessoal. Quando a Rafa nasceu, eu já não estava no Brasil mais. Então, quer dizer, eu não vi a Rafa nascer, eu não vi a Rafa crescer, né? Como muitos de vocês que estão aqui onde eu estou sabem, a gente vai mais ou menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Enfim, né? A vida aqui é muito corrida, um ritmo bem diferente daí do Brasil. Mas à medida que a Rafa cresceu, entendeu? É impressionante como a gente se parece. Cara, é impressionante. Ainda ontem eu tava falando isso com meu pai. Eu falei, gente, é tipo assim, o meu irmão mesmo, eu tenho um irmão que é, né, da mesma mãe, do mesmo pai. A gente não podia ser mais diferente, entendeu? Meu irmão é maravilhoso, eu adoro ele, mas a gente é muito diferente. E a Rafa, que cresceu tão longe de mim, a gente gosta das mesmas coisas. Eu me vejo, a Rafa sou eu, 30 anos antes, entendeu? Porque a maturidade traz essas coisas da gente domar esses lados indomáveis da gente, entendeu? Além da nossa aparência física, quando tá ela, eu e o papai, é um trio, assim, sabe? Parece que pegou o pedaço do papai e dividiu para duas. É muito engraçado. E ver ela desabrochar, porque ela é extremamente talentosa, entendeu? E, gente, ela entende bastante da vida e das coisas aqui dos Estados Unidos, ela fala inglês fluente, ela já veio aqui várias vezes, ela tem noção do mercado, entendeu? Então, para dar uma assessoria para a gente, não teria essa barreira, entendeu? Isso seria E eu bem faço tranquilo, atendimento né? online e presencial. Então, mesmo estando nos Estados Unidos, eu posso atender e fazer a consultoria completa com vocês Tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquilamente. Exato. Gente, eu queria Mas, agradecer. Oh, não, vou falar, Rafa, não queria te cortar. então, antes de você finalizar, eu queria te agradecer. Muito obrigada pelo convite. Cada Foi muito valeu. legal essa live. Muito obrigada por acreditar em mim. Você sabe que você é a minha Sempre, inspiração, sempre. sempre foi. E eu fiquei muito Gente, eu também, eu fiquei muito feliz de você, entendeu? E eu queria, gente, que vocês depois me falassem, olha, depois de ter feito a minha mídia virar uma, né? Eu virei, tipo assim, uma embaixadora, uma spokesperson para a menopausa, é muito engraçado, entendeu? Porque até eu mesmo no começo tive um pouco de receio, nossa, caramba, todo mundo, entendeu? Essa coisa. Agora, não, é a minha bandeira mesmo, entendeu? É mostrar que nessa idade a gente não tá morta, você não tá morta, muito pelo contrário, entendeu?
está extremamente ativa, você está senhora de você Belíssima. mesma. Se você conseguir, quando você consegue encontrar aquele equilíbrio, e com a ajuda de vários profissionais, eu queria dizer isso, a Cal Souza está aqui na live, nutricionista maravilhosa, já fizemos uma live, mas me ajudou demais, entendeu? Porque eu também sofri muito com distúrbio gastrointestinal. Ou seja, essa coisa de estar sempre inchada, de estar sempre, meu Deus, tudo que você come, entendeu? Não necessariamente que te dê gás, é que, tipo assim, retém líquido, que te incha, entendeu? Então, tipo assim, eu queria dizer que é nessa fase, esses 2 anos que eu tive tratando de me conhecer e de me tornar essa pessoa confortável com essa fase da minha vida, eu precisei do apoio, entendeu? Da nutricionista, entendeu? De uma ginecologista que entendesse o que é a menopausa, entendeu? Não é só ir lá fazer aquele negocinho, ter uma noção de o que é menopausa, não. Tive que pegar uma ginecologista holística, que tivesse interesse de tratar não só a minha perereca, é tratar eu como toda, entendeu? Então isso foi muito importante para mim, fica a dica, tá bom? Fez toda a diferença no processo de me ver como todo, as coisas não estão separadas, eu não posso separar a vagina e o sintoma da vagina de tudo que eu tô sentindo, entendeu? Então isso foi muito importante. Mas a ajuda desses profissionais, entendeu? A disposição de procurar essa ajuda, de fazer leituras, de assistir podcasts, entendeu? Para poder ter alguma coisa para chegar aqui e dividir com vocês, fez muita diferença para mim no bem-estar. Hoje eu estou tranquila com essa fase, tranquila mesmo, mas eu precisei fazer essa combinação. Ginecologista, nutricionista, esteticista, entendeu? E agora consultora de imagem, gente. Então, tipo assim, fica a dica, entendeu? Invista em você, porque você é importante. Você é única, maravilhosa, capaz, entendeu? E nós vamos falar de muita coisa mais. E A próxima plena. e plena, exatamente, e plena. Então fica um agradecimento muito grande por vocês terem participado, entendeu? Adorei, muito obrigada pelo suporte, tá? E segue aí, por favor, deixa a sua opinião, que valeu demais a sua participação.